Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar aí de um dos assuntos mais importantes aí de toda a física, que é o calor. E calor, gente, é o seguinte, mesmo que você nunca na sua vida tenha assistido uma aula de física, tenho certeza que você tem uma ideia formada a respeito de calor, você já pensou em calor. E se a gente perguntar para as pessoas o que elas acham de calor, ou o que elas pensam de calor, basicamente as respostas que a gente vai escutar quais são? Ah, calor para mim é quando está quente. É o contrário de frio, né? Ah, quando está quente é calor, quando não está quente é que está frio. Ou então meio que misturar com o conceito de temperatura. Então, mais ou menos, né, para as pessoas, para a maioria das pessoas no dia a dia, calor e temperatura são dois conceitos que acabam se misturando muito. Mas calor e temperatura são conceitos, pessoal, diferentes. A gente tem uma aula anterior aí de temperatura, se você tiver meio em dúvida, dá uma olhadinha lá depois. Só recapitulando, temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação térmica das moléculas. Então, quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura. Já o calor, pessoal, é outra coisa. Olha só a definição. Calor para nós é energia. Energia em trânsito, em movimento. Calor é energia em trânsito, energia em movimento. De onde para onde, gente? Em trânsito de um corpo para outro devido a diferença de temperatura que há entre eles. Então, calor, ele tem a ver sim com a temperatura, mas é um conceito diferente de temperatura. Calor é energia em trânsito, energia em movimento de um corpo para outro, devido a quê, pessoal? A diferença de temperatura que há entre eles. Olha só, espontaneamente, ou seja, naturalmente, o que vai acontecer é o seguinte, se você pegar, por exemplo, um corpo A, que está a uma temperatura TA, e você colocar esse A em contato térmico com um outro corpo B, que está a uma temperatura TB, detalhe, o TA vamos considerar maior que o TB, tá certo? O calor, gente, naturalmente, espontaneamente, ele vai passar do mais quente para o mais frio. Então, calor é energia em movimento de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Naturalmente, espontaneamente, sempre o calor vai passar do corpo mais quente, que está a maior temperatura, para o corpo mais frio, que está a menor temperatura. E enquanto houver diferença de temperatura entre os corpos, o calor vai continuar passando. No momento em que esses corpos atingirem o que nós chamamos de equilíbrio térmico, o que seria o equilíbrio térmico? Mesma temperatura. Aí o calor para de passar. Só mais uma coisa, gente. Eu falei que naturalmente o calor ele pode passar, ou melhor, o calor passa naturalmente do quente para o frio. Pergunta, ele pode passar do corpo mais frio para o corpo mais quente? Resposta é, pode, mas não espontaneamente. Mas isso é assunto para uma outra aula. Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima.